Aqui eu vou explicar como a gente pode aplicar as rotinas do Dynamo de um jeito super simples, super fácil, que mesmo as pessoas que não têm conhecimento muito profundo aí no Dynamo conseguem aplicar elas. Então, aqui na aba gerenciar do Revit com o seu projeto já aberto, nós temos o Dynamo, onde a gente edita, cria as rotinas, é a nossa ferramenta de criação da programação visual. E aqui do lado nós temos o reprodutor do Dynamo, e é ele que a gente vai utilizar. Então, essa é a tela do reprodutor. Aqui nesse símbolo de pasta a gente consegue selecionar a pasta onde estão as rotinas, que são essas rotinas que já aparecem aqui. Vou clicar aqui para demonstrar, vou selecionar a minha pasta, que é a rotina Dynamo. São essas 7 rotinas. Essas 7 rotinas são as rotinas que verificam regras de acessibilidade que foram desenvolvidas ao longo do trabalho. E você pode escolher a ordem de aplicar elas conforme o seu fluxo de trabalho. Aqui nós vamos aplicar a primeira rotina, que é a rotina diária mínima. E o que essa rotina faz? Ela seleciona todos os ambientes aí do projeto e verifica se a área deles é compatível com a área mínima acessível de acordo com o seu tipo de ambiente. Se é um quarto para casal, um quarto para 2 pessoas, banheiro, lavabo, enfim. Ela verifica se a área desses ambientes é compatível com a área mínima acessível. Então, eu vou clicar aqui para a gente começar a executar essa rotina. E eu tenho aqui o quadro do Data Shapes, onde eu tenho que selecionar a vista onde serão inseridos os meus identificadores de ambiente. Vou selecionar aqui verificação e arquitetura. E meu arquivo, onde serão exportados, para onde serão exportados os meus dados da verificação. Cliquei em concluir. Já apareceu aqui o meu arquivo em Excel. E eu tenho aqui o resultado da minha verificação, então. Aqui a gente pode ver que apenas o lavabo não atendeu o requisito de área mínima acessível, todos os outros ambientes atenderam. Eu vou fechar essa planilha Excel porque eu vou continuar aplicando algumas outras rotinas e para essa rotina ser exportada, né, os dados dessa rotina serem exportados para o mesmo arquivo Excel, a gente precisa fechar. Ela não exporta para um arquivo Excel aberto, dá erro. Então, eu vou fechar. E aqui, então, eu tenho a minha planta de arquitetura com os meus identificadores azuis, nos meus ambientes que atenderam o requisito de área mínima acessível, e meu identificador vermelho aqui para o lavabo, que não atendeu a área mínima acessível. Eu vou voltar aqui para o reprodutor do Dynamo e agora eu vou aplicar a rotina de largura de portas, que ela verifica se a largura de porta é acessível ou não, né? Se é maior do que 80 centímetros, que é a largura mínima acessível. Então, eu vou selecionar a minha vista aqui, para onde serão inseridos os meus identificadores e o meu arquivo para onde serão exportados os dados da verificação. Concluir. E aqui, então, eu tenho a minha planilha, meu arquivo do Excel, com todas as portas do projeto e o resultado da verificação. Aquelas que atenderam, né, têm um valor igual ou maior do que 80 centímetros, do vão livre, e falso aqui para aquelas que não atenderam a minha largura mínima acessível, né? Possui um valor menor do que 80 centímetros. Vou fechar a minha planilha e aqui na minha planta, então, eu tenho os meus identificadores de porta vermelho para as portas que não atenderam a largura mínima acessível e meus identificadores azuis para as portas que atenderam a largura mínima acessível. Vou voltar para o meu reprodutor do Dynamo e agora eu vou aplicar a rotina de altura de dispositivos. E o que essa rotina faz? Ela verifica alguns elementos, a faixa de altura desses elementos, para ver se está compatível com a faixa de altura acessível. Então, ela verifica a altura de maçaneta das portas e alguns elementos de elétrica, por exemplo, interfone, campainha, interruptor, tomada. Ela verifica se esses elementos possuem uma altura compatível à faixa de altura acessível. Por verificar alguns elementos de elétrica, nessa rotina a gente vai ter que selecionar um arquivo vínculo, pois geralmente o arquivo de arquitetura é feito, o projeto de arquitetura é feito em um arquivo e o projeto de elétrica é feito em um outro arquivo. E a gente vincula o arquivo de elétrica, por exemplo, ao arquivo de arquitetura. Então aqui eu vou dar o play nessa rotina. E aqui eu tenho então o quadro do Data Shapes, onde eu vou selecionar esse meu vínculo, vou selecionar aqui meu arquivo de elétrica e vou selecionar a minha vista. Vou selecionar a vista verificação elétrica. Vou selecionar o meu arquivo e concluir.
Então, aqui eu tenho meu arquivo Excel com o resultado da verificação. Então, ele verifica tanto as portas, que são no arquivo de arquitetura, a altura de maçaneta das portas, e alguns elementos de elétrica. Então, as portas, a altura da maçaneta das portas atendeu a faixa de altura acessível, e em relação aos elementos de elétrica, a maioria não atendeu a faixa de altura acessível. Vou fechar o meu arquivo em Excel e vou abrir aqui a planta de elétrica. Nessa rotina, são criados apenas identificadores para os elementos que não atenderam ao requisito verificado. Então, nesse caso, os que não atenderam a faixa de altura acessível. Então, a gente pode ver esse identificador aqui, esse símbolo, esse A vermelho, são os elementos que não atenderam a faixa de altura acessível. Bom, então esse é um jeito super fácil de aplicar as rotinas do Dynamo. Eu espero que essas rotinas possam contribuir com a otimização do processo projetual.